Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se no Salmo de número 119, no versículo 160, que nos diz assim: A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. O tema: as Escrituras Sagradas atestam a verdade divina. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 3, que traz por título a inerrância da Bíblia. O salmista está aqui aflito e firmando a sua fé na palavra de Deus, confiando naquilo que a palavra de Deus ensina, naquilo que ele entendia até aquele momento da palavra de Deus, naquilo que ele aprendeu da palavra de Deus, em tudo que ele conhece da palavra de Deus. Então, cheio dessa confiança, cheio dessa esperança, cheio de fé, com a fé baseada nesta palavra, ele afirma: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Ele está falando aqui, irmão, sobre essa rocha que é a palavra de Deus, sobre esse lugar firme, sobre esse alicerce firme, esse alicerce seguro, bem estruturado que é a palavra de Deus. Ele está baseando a sua fé está firmada, está edificada, ou sendo edificada na palavra de Deus, que é onde a fé deve estar, que é de onde a fé deve vir. A fé não deve vir de opiniões, apenas de experiências espirituais ou experiências emocionais. A fé deve estar firmada, baseada na palavra de Deus. Esta palavra que tem origem no coração de Deus. Um dia, o Senhor Jesus, conversando com seus discípulos, ele pergunta para eles, para os apóstolos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles dizem, uns falam que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou um dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês? O que de vocês falam? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro então toma a dianteira e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala isto para Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós entendemos isso, irmãos, que esta pedra que o Senhor Jesus está falando, sobre esta pedra, é a verdade que Pedro está afirmando naquele momento. Ou seja, aquilo que é a palavra de Deus. Pedro está afirmando que Jesus é o Cristo, não apenas pelos sinais que ele via, mas porque a palavra de Deus já havia afirmado isso, e então, baseado na palavra de Deus, ele atesta que tudo aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo era exatamente aquilo que a Bíblia afirmava que o Messias faria. E então ele, firmado na Bíblia, firmado na palavra de Deus, firmado nesta rocha, ele afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esta verdade que a igreja foi edificada. A verdade divina, a verdade que vem do coração de Deus. Esta verdade que nos diz que Deus amou o mundo, nos amou de tal maneira que entrega o seu Filho, para que nós, os que creem nele, não pereçam, mas possamos alcançar a vida eterna, possamos viver em sua presença uma vida abundante, uma vida completa, uma vida cheia do seu Espírito. Que esta verdade seja uma realidade, irmãos. Que a nossa vida, amados, esteja de fato firmado nesta verdade. Esteja como o salmista e como os discípulos firmados nesta rocha, nesta palavra que vem do coração de Deus, a Bíblia Sagrada, onde a fé de fato deve nascer e deve ser preservada. Crendo na palavra de Deus,
jamais nos decepcionaremos, porque ela é inerrante e ela nos apresenta aquilo que é a verdade, a realidade divina. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um excelente dia, fiquem todos em paz.